Tamo de volta no nosso programa e o caso agora é o mistério das abelhas. É isso mesmo. Esse é um caso muito importante, porque se as abelhas morrerem, as consequências vão ser muito graves. Se você acha que a abelhinha não faz a menor diferença na sua vida, vem pra cá, vem, chega mais, que eu vou lhe contar porque até mesmo as pequenininhas abelhinhas, elas são importantes para todos nós. E porque é um absurdo o que está acontecendo com tanta morte de abelha por aí. Então, vamos ver um pouquinho o que a nossa produção preparou. Pode não parecer, mas um dos pilares que sustentam a sociedade humana são as abelhas. Isso porque de cada 3 refeições comidas por humanos, uma delas é produto de serviços prestados por abelhas. Se elas morressem, muitas plantas ficariam extintas, resultando em menos comida e fome para muitos seres humanos. A economia em torno do que as abelhas fazem para a gente gira em torno de 265 bilhões de dólares. E a maior parte dos alimentos, seja maçã, cebola, são dependentes das abelhas, mas também alimentos que vão ser utilizados para criar gado também. Então, carne, queijo, leite também será afetado. Dizem que Einstein falou que se as abelhas morressem, os humanos iriam morrer nos próximos anos. A verdade é que ele não deve ter dito isso, mas existe uma verdade por detrás da frase. Mas por que será que as abelhas estão morrendo, estão diminuindo? Estima-se que nos últimos 25 anos, metade das abelhas criadas por apicultores sumiram. Isso tem acontecido em diversos países e é conhecido o fenômeno como distúrbio do colapso das colônias. Um fato é que tem aumentado o caso de abelhas doentes, sendo mais comum um tipo de ácaro que parasita as abelhas e pode levá-las à morte. Além disso, outras doenças causadas por vírus ou bactérias também já foram encontradas. Mas mesmo assim, isso não explica a quantidade de abelhas que tem morrido. E ao que tudo indica, a principal causa das mortes são o uso excessivos de alguns tipos de inseticidas, principalmente da classe de neonicotinoides, que são quimicamente muito parecidos com nicotina. Essas moléculas afetam o sistema nervoso dos insetos e são os inseticidas mais utilizados no mundo todo, gerando aí uma indústria de 1,5 bilhões de dólares por ano, muito aplicados em cultivos de milho, por exemplo. As abelhas, ao se alimentarem do néctar, entram em contato com o inseticida, levam de volta a colônia, onde vai acumulando e levando à morte lentamente das abelhas. E se as coisas continuarem desse jeito, o que vai acontecer é que a maior parte dos alimentos que nós consumimos irá diminuir ou então desaparecer. E assim, um dos principais pilares da nossa sociedade começará a ruir. Mas isso é um absurdo, é uma safadeza, tem que criar vergonha na cara e banir esses tipos de inseticida. Nicotina não é bom para ser humano, imagina para inseto. Também tem que cuidar dessas doenças de abelha, acabar com esses ácaros também. Tudo isso tem que ser feito para continuar com a polinização. Quer saber como que funciona isso? Para que serve? Então olha aqui. As flores são os órgãos reprodutivos das angiospermas e elas têm como função maximizar a fecundação dos gametas. Para isso, ela tem as seguintes partes: a sépala embaixo como proteção, as pétalas geralmente coloridas e vistosas, tem uma função de atração para polinizadores, e temos a porção masculina e feminina. A masculina tem a antera em cima, que produz o pólen, e o filete. Ambos, a união dos dois, a gente chama de estame. Enquanto que a parte feminina é formada pelo ovário, que contém dentro dele o óvulo, que é onde será formado o gameta feminino, a oosfera. Além disso, possui o estilete e a abertura conhecida como estigma. A parte da angiosperma que vemos que contém flores e folhas é o esporófito,
que é 2N em relação à quantidade de DNA, e dessa forma irá produzir o esporo. Quando olhamos na parte feminina, vamos ver que uma célula vai sofrer meiose e dar origem então aos esporos. Só que desses 4, 3 acabam se degradando e sobra somente um esporo feminino, o megásporo, que irá crescer, aumentar de tamanho e vai sofrer mitose, 1, 2, 3 vezes consecutivas, gerando no total 8 núcleos. Dentro dessa estrutura, que agora vai ser conhecida como saco embrionário, que é o gametófito feminino. Estrutura a qual formará o gameta feminino, conhecido como osfera. Destacado em vermelho aí no esquema, perto da abertura do óvulo. Destaque também para os 2 núcleos mais centrais, chamados de núcleos polares, que não haverá formação de membrana, ficarão ali como núcleos mesmo. Muito bem, essa foi a parte feminina. E o que acontece na parte masculina das flores? Na antera, a gente vai ter a produção do pólen, que é constituído de 2 células, uma célula do tubo e uma célula germinativa. O pólen será transportado pelo vento ou de uma forma mais eficiente através de animais polinizadores e chegará no estigma, a abertura da parte feminina. Assim haverá estímulo para o crescimento da célula do tubo, que irá adentrar o estilete, chegando até o óvulo, que fica dentro do ovário. O tubo polínico e o pólen são o gametófito masculino, pois a célula germinativa agora 2 gametas masculinos, conhecidos como núcleos espermáticos, um deles irá fecundar, se unir à osfera, formando o embrião, 2N, e o outro núcleo espermático irá se fundir aos 2 núcleos polares, formando um tecido triploide, 3N, que dará origem ao endosperma na semente. Assim nós temos uma dupla fecundação, que irá formar a semente, tendo o embrião e um tecido de nutrição, envolto por um tegumento protegido. E além disso, essa flor dará origem ao fruto que vai revestir essas sementes, promovendo aí mais chances de dispersão dos novos indivíduos. Dessa forma, temos a flor fecundada se transformando no fruto.